A Copa do Mundo de 50 marcou a construção do nosso maior monumento e a também construção de um dos nossos maiores traumas esportivos, junto da popularização de um complexo que, até os dias de hoje, não se dissipou completamente. Hoje, iremos falar sobre o medo do brasileiro e o complexo de vira-latas, um tema que deveria ter morrido em 1950, mas que, graças ao nosso passado recente, se reacendeu, e talvez esteja mais vivo do que no século passado. Não posso ficar mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Logo, Após o primeiro final de Copa em solo brasileiro ter resultado em uma amarga derrota de virada para os uruguaios, muitos brasileiros começaram a apresentar um comportamento específico. O sentimento azedo da nossa derrota fez com que diversos torcedores da época desenvolvessem um senso de inferioridade em relação aos outros países, especialmente em relação aos países europeus, que estavam se recuperando da ferida financeira e social da Segunda Grande Guerra. Nessa época, o dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues criou o termo complexo de vira-lata, se referindo ao brasileiro que se inferioriza em relação aos estrangeiros. Mas o interessante é que ele não se refere apenas ao futebol. Abre aspas. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. O que isso quer dizer? Você me pergunta. E eu te respondo. Você já reparou que tudo que é importado tem fama de ser melhor só pelo fato de ser de fora? Existe uma desvalorização do que é nosso. Eu tô usando o futebol como maior exemplo, porque se a gente pegar um jogador que joga em um time brasileiro grande e compararmos com um jogador que joga em um time europeu médio, 70% das pessoas vão falar que o jogador que joga na Europa é melhor, com o argumento de se tá na Europa, ele é melhor. Isso tinha perdido um pouco de força nos anos 80 e 90, quando os melhores jogadores do Brasil jogavam dentro do seu país, tal como Dinamite no Vasco, Zico no Flamengo, Washington e Assis no Fluminense e Túlio no Botafogo. Com a chegada dos anos 2000, o Campeonato Brasileiro foi exportando cada vez mais craques para a Europa, o que nos fez ter a visão que temos hoje, onde o pelotão médio da Europa é mais valorizado do que a absoluta elite sul-americana. Durante anos e anos, nós criamos e desenvolvemos os maiores nomes do futebol mundial, o que nos rendeu a fama de o país do futebol. O sentimento de inferioridade parecia coisa do passado, algo impossível de voltar à tona. Até 8 de julho de 2014. A derrota vexatória ficou conhecida como Mineiraço, ou Mineiratzen, como os alemães apelidaram o episódio. Fazia paralelo direto ao Maracanaço, a derrota para os uruguaios, e parece ter reacendido uma aflição e insegurança que por muito tempo não se via nos brasileiros. Ao que tudo indica, o episódio traumático de 2014 despertou novamente o que nossos bisavós e avós sentiram em 1950. Porém, fica a questão. Será que esse trauma recente explica o comportamento atual da nossa torcida? Durante as eliminatórias para a Copa de 2026, nós tivemos um ciclo brutalmente conturbado. Várias mudanças de técnicos e instabilidade em resultados nos fizeram desconfiar de como chegaríamos para a Copa do Mundo. Mais uma vez, o brasileiro desconfia da sua seleção com base no desempenho das seleções mundo afora, demonstrando mais uma vez que o torcedor atual está aparentemente muito inseguro e desconfiado da força da seleção brasileira. Na minha opinião, o torcedor não está errado por desconfiar de uma seleção que perdeu jogos onde era a ampla favorita, e que não apresentou resultados convincentes também.
Onde eu passo a discordar é quando colocamos todo e qualquer adversário como favorito e tratamos a derrota como verdade absoluta antes mesmo da bola rolar. Acho também que devemos diferenciar o medo do respeito. Marrocos é uma ótima seleção. Ainda assim, eu vi muita gente tratando a derrota como inevitável. No fim, fizemos um bom jogo e empatamos. A Escócia também não era uma seleção boba, mas não havia motivo para medo. Tanto que vencemos por 3-0. Depois veio o melhor Japão da história, como muitos diziam. Mais uma vez, eu vi muita gente pessimista e vencemos por 2-1 numa virada épica. Talvez até agora um dos jogos mais emocionantes da Copa. E agora nas oitavas isso se repete com a Noruega. Uma seleção claramente abaixo no papel, mas que ainda assim faz bons jogos. Vocês percebem o que eu tô fazendo? Eu não tô diminuindo eles. Eu não tô diminuindo o Brasil também. Eu tô respeitando cada qualidade sem ter que me colocar como inferior. Essa, na minha visão, é a diferença entre medo e respeito. Respeitar o adversário é reconhecer suas qualidades. Ser um vira-lata é esquecer das suas próprias. Como disse o próprio Nelson, o brasileiro é um narciso às avessas. E isso não poderia gerar mais identificação com o problema que eu enxergo na nossa torcida, na minha opinião. Somos a única seleção a conquistar o mundo 5 vezes. Mas talvez sejamos a seleção que nunca conseguiu conquistar a si mesmo.